A câmera ligou com um clique suave, iluminando fracamente o rosto cansado de Ricardo. Ele ajustou o celular sobre uma prateleira improvisada, garantindo que o ângulo capturasse o ambiente sombrio ao seu redor. O necrotério estava em silêncio, exceto pelo zumbido monótono das máquinas de refrigeração e o ocasional estalo do metal frio se expandindo com a mudança de temperatura. Oi, pessoal. Ele começou forçando um sorriso descontraído. Bem-vindos ao meu turno da noite. Sim, eu sei. Trabalhar aqui não é exatamente glamuroso, mas achei que seria divertido compartilhar algumas histórias bizarras desses caras. Ele apontou para as macas alinhadas, cada uma coberta por lençóis brancos impecavelmente esticados. Ricardo riu baixo, como se tentasse aliviar o próprio desconforto. Não se preocupem, eles não vão te ouvir. Ou vão. Ele fez uma pausa dramática, piscando, para a câmera. Brincadeira. Ou talvez não. Quem sabe o que acontece quando ninguém está olhando? Um barulho fraco ecoou no fundo, quase imperceptível. Ricardo paralisou por um instante, mas logo balançou a cabeça, rindo. Ah, provavelmente só o vento. Esses corpos são mais barulhentos do que parecem. Ele respirou fundo, preparando-se para contar a primeira história. Ricardo pigarreou, tentando recuperar o tom descontraído que havia estabelecido no início do vídeo. Certo, vamos começar com uma história recente, disse, aproximando-se de uma das macas mais próximas. Ele puxou, delicadamente, o lençol, revelando o rosto pálido e imóvel de uma mulher jovem. Seus traços estavam marcados por hematomas, resultado de um acidente de carro ocorrido alguns dias antes. Ela chegou aqui na semana passada, explicou, apontando para o corpo sem qualquer cerimônia. Vítima de um acidente terrível, pelo menos foi o que disseram os relatórios. Ele fez uma pausa, inclinando-se sobre a maca enquanto continuava. Mas sabe como é? Sempre tem algo estranho nesses casos. Antes que pudesse continuar, um som baixo e distorcido cortou o silêncio. Ricardo paralisou, seus olhos se arregalando involuntariamente. Parecia vir de debaixo do lençol. Ele riu nervosamente, balançando a cabeça. Ah, isso foi estranho. Provavelmente só minha imaginação. Mas então ouviu novamente. Ela não morreu no acidente. A voz era quase inaudível, como um sussurro arrastado pelo vento. Ricardo engoliu em seco, olhando ao redor. Não havia ninguém ali além dele. Ele recolocou o lençol rapidamente, sua risada soando forçada. Ok. Isso foi meio assustador, admitiu, voltando para a câmera. Mas, ao se afastar, percebeu que o lençol estava levemente mexido, como se algo, ou alguém, tivesse se movido sob ele. Ricardo tentou disfarçar seu desconforto voltando à câmera com uma postura casual. Tudo bem, pessoal. Vamos continuar, disse, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele caminhou até outra maca no canto da sala, onde outro corpo jazia coberto. Essa aqui é interessante. Ele puxou o lençol devagar, revelando o rosto de um homem de meia idade com uma expressão serena, quase pacífica. Esse homem foi encontrado enforcado em casa. A polícia classificou como suicídio, mas ele fez uma pausa teatral, inclinando-se mais perto do cadáver. Eu não sei. Tem algo nessa história que não fecha. Enquanto falava, um murmúrio rouco ecoou pelo necrotério, tão baixo que parecia vir de dentro das paredes. Ele não queria morrer. Eu o forcei. Ricardo recuou abruptamente, tropeçando nos próprios pés. Que diabos foi isso? Ele girou a cabeça procurando a origem do som, mas o ambiente estava vazio. Ele riu, mas sua voz tremia. Ok, isso foi muito estranho. Decidido a se acalmar, ele pegou o celular e acessou as câmeras de segurança do necrotério. As telas mostravam apenas estática, como se algo estivesse interferindo no sinal. Isso não pode estar acontecendo, murmurou consigo mesmo. De repente, os corpos começaram a emitir sons sutis, gemidos abafados,
movimentos leves sob os lençóis. Ricardo tentou desligar a câmera, mas ela não respondia. O quê? Por que isso não está desligando? Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Certo, ok, talvez eu tenha trabalhado demais hoje. Vamos só continuar. Mas suas mãos tremiam enquanto ele recolocava o lençol sobre o homem, evitando olhar diretamente para o rosto imóvel. Ricardo estava visivelmente abalado, mas tentava manter a pose para a câmera. Certo, pessoal, mais uma história rápida e acabamos por hoje, disse sua voz um pouco mais alta do que o normal, como se quisesse afastar o medo com palavras. Ele caminhou até outra maca posicionada no lado oposto da sala. Essa aqui é bem triste. Começou puxando o lençol com cuidado. O corpo de uma mulher jovem, com cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro de metal, foi revelado. Seu rosto estava intacto, mas havia marcas roxas ao redor do pescoço. Ela foi assassinada pelo marido. Ele a estrangulou durante uma briga e depois fugiu. Nunca foi encontrado. Enquanto falava, uma voz feminina sussurrou diretamente em seu ouvido. Ele ainda está lá fora, me procurando. Ricardo gritou, pulando para trás e quase derrubando o celular. Ele girou rapidamente, mas não havia ninguém atrás dele. Isso não está acontecendo, murmurou, passando a mão pelo rosto suado. As luzes do necrotério piscaram, lançando sombras distorcidas pelas paredes. Ricardo tentou alcançar a maçaneta da porta, mas ela não se moveu. Por que isso está trancado? Os sons dos corpos ficaram mais intensos. Gemidos baixos, movimentos leves, sob os lençóis. Parecia que todos eles estavam se mexendo ao mesmo tempo. Ricardo olhou ao redor, percebendo algo perturbador. Todas as vozes estavam formando uma narrativa coerente. Eles tinham algo em comum: injustiças, crimes não resolvidos, segredos enterrados. Vocês querem justiça? É isso? Ele perguntou, sua voz tremendo. Eu não posso ajudar vocês. Mas as vozes continuaram cada vez mais altas, ecoando como um coro sombrio. O necrotério estava tomado por um caos silencioso. As luzes piscavam incessantemente, lançando sombras grotescas que dançavam nas paredes. Ricardo estava paralisado no centro da sala, cercado por gemidos e murmúrios que pareciam vir de todas as direções. De repente, um dos corpos caiu abruptamente da maca com um baque surdo. Ricardo gritou, recuando até bater contra a parede. Ele tentou novamente abrir a porta, mas ela permanecia trancada, como se algo sobrenatural a segurasse fechada. O que vocês querem de mim? Ele berrou, sua voz ecoando pelo ambiente. Então, algo ainda mais assustador aconteceu. Um dos cadáveres sentou-se lentamente na maca, seus olhos ainda fechados, mas sua boca se movendo em uma expressão quase mecânica. Uma voz grave e distorcida saiu de seus lábios. Você pode nos ajudar, ou pode se juntar a nós. Ricardo arfou, suas pernas falhando enquanto ele deslizava até o chão. Eu não sei como ajudar. Ele gaguejou, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Os outros corpos começaram a se mexer também, lençóis caindo ao chão enquanto eles se erguiam lentamente. Ricardo percebeu que não havia escapatória. Com lágrimas nos olhos, ele murmurou. Ok, eu vou ajudar. Prometo. Eu vou descobrir o que aconteceu com vocês. Só me deixem sair daqui. As luzes voltaram ao normal e os corpos pararam de se mover. O silêncio retornou, como se nada tivesse acontecido. Ricardo levantou-se lentamente, ainda tremendo. Ele caminhou até a câmera, que continuava gravando, e olhou diretamente para a lente. Seu rosto estava pálido, os olhos arregalados e cheios de medo. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, ele disse, sua voz quase um sussurro. Mas essas pessoas, esses corpos, eles precisam de justiça. Algo terrível aconteceu com todos eles, e ninguém sabe disso. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Se alguém souber algo sobre esses casos,
Por favor, me ajudem. Eu não posso fazer isso sozinho. Com isso, ele desligou a câmera bruscamente. O vídeo terminou com uma imagem congelada dele, parado no meio do necrotério, cercado por sombras. Dias depois, o canal foi atualizado novamente, mas dessa vez por outro funcionário. Oi, pessoal, disse uma voz desconhecida. Eu encontrei este canal e decidi continuar o trabalho de Ricardo. Ele desapareceu. A tela ficou preta, com uma mensagem final aparecendo em letras brancas. Você pode nos ajudar? O público começou a enviar teorias, mas ninguém jamais soube o que realmente aconteceu com Ricardo.